Então tá, moçada, vamos continuar com nossas aulas de torque. Lembra que a gente está fazendo o estude da questão da Federal de Santa Catarina de 2020 e o item 2 fala de torque. Não resolvi ainda, mas eu estou dando toda a teoria que você precisa para resolver esse item. Essa questão caiu na CAF. É uma questão que ela vai te dar a base para resolver aquela lá da Ponte de Laguna, que é da Federal de Santa Catarina de somatório também. É o mesmo raciocínio. É um corpo extenso em equilíbrio. Então eu vou fazer essa, vou explicar passo a passo e você vai tentar depois fazer a de Laguna. Mas depois desse vídeo eu vou fazer uma das questões mais difíceis ainda que caíram na Federal de Santa Catarina. Então olha só, num banco estão apoiados 3 objetos: uma garrafa de massa 0,6 kg, um vaso com flores de massa 0,5 kg, um sapato de massa 0,3 kg. A tábua do banco que sustenta os objetos é homogênea. Isso significa que o peso dessa tábua vai estar bem no meio dela. Tá? E isso é importante, depois a gente vai falar de centro de massa. Tem massa de 1,4 kg e comprimento de 2 metros, já para adiantar o trabalho. Se ele está me dando as massas, e eu sei que a gravidade é 10, eu já sei que essa massa de 0,6 equivale a um peso de 6 newtons, aqui um peso de 5 newtons, aqui um peso de 3 newtons, aqui o peso da barra que vai estar no meio dela de 14 newtons. Então eu já vou colocar direto os pesos aqui. Sabe-se que os pés do banco estão a 0,30 metros das extremidades da tábua de sustentação dos objetos. A garrafa está a 0,15 metros à esquerda do PA, esse é o PA. O vaso está a 0,40 metros à direita do mesmo pé. O sapato está a 0,20 metros à esquerda do pé B. Nessas condições, a alternativa correta, que apresenta o valor mais aproximado dos módulos das forças em newtons, que o pé A e o pé B fazem respectivamente para sustentar a tábua é... Então, gente, olha só. Ela está em equilíbrio, tá? Eu sei que ela está em equilíbrio, então eu vou primeiro anotar os dados em cima do desenho. O desenho que a CAF deu não era tão bonito assim, mas você pode fazer um desenho suporte para você trabalhar numa coisa bem clara, bem limpa. Então, olha, ele me deu que a garrafa está à esquerda do PA, ela tem uma massa de 0,6, logo um peso de 6 newtons. Eu tenho o vaso de flor e tenho o sapato. Note que ela falou que aqui está à esquerda, a garrafa está à esquerda do PA, o vaso de flor está à direita e o sapato está à esquerda do pé B. Esse é o pé B. De uma tábua de 2 metros de comprimento. Tá? Ele também me deu a massa da tábua, sendo que o pé dela vai estar bem no meio. Olha só o que ele me disse também, que a distância entre a extremidade e o pé A e a extremidade e o pé B é 0,30 metros. Poxa, isso já começa a me situar. É muito importante essas distâncias. A questão que é pegar você nas distâncias. Se tudo é 2, e aqui é 0,3 e aqui é 0,3, 2 menos 0,6, eu sei que a distância entre os dois pés é 1,4. E a barra sendo homogênea, o peso dela está bem no meio. E então espera, então para cá até aqui vai ter 1, daqui até aqui vai ter 1. Mas tirando esse 0,3 aqui, esse 0,3 aqui, e aqui é tudo 1,4 daqui até aqui, bem no meio, do peso até um pé é 0,7 e do peso até outro pé é 0,7. Isso é importante. E daí ele me falou que a garrafa está a 0,15 à esquerda do PA. O vaso está a 0,40 à direita do PA. E o sapato está a 0,20 à esquerda do pé B. Então ele me deu as distâncias. Olha só, agora dá para brincar mais um pouquinho, né? Então eu sei que daqui até aqui é 0,7, daqui até aqui é 0,7, daqui até aqui é 0,4, daqui até aqui é 0,2. Então, para fechar 0,7, esse pedaço é 0,5. Se aqui é 0,4, para fechar 0,7, esse pedaço é 0,3. Estão os dados anotados na figura. E esse banco está em equilíbrio. Você não vê um banco girando por aí sozinho, tá? Ele está em equilíbrio, então tá legal. Vamos aumentar essa figura. Por quê? Ele quer que eu ache as reações nos pés. Claro, o pé A e o pé B estão apoiando isso no chão. A toda ação existe uma reação, então, na verdade, nós temos as reações normais em cima do pé A e do pé B. E é o que eu estou a procurar. Está lá. Está em equilíbrio? As duas condições de equilíbrio. Primeiro, somatório das forças igual a 0. Note, a reação de A, que é a normal ali, está para cima, é a reação de B também. E esses pesos todos estão para baixo. Então,
eu vou falar RA mais RB, eu estipulei que as forças para cima são positivas, menos 6, menos 5, menos 14, menos 3, que estão para baixo. A soma dessas duas vai ser igual a 28 newtons. E é o valor que eu procuro, RA e RB. Mas não a soma, eu quero separado. Eu tenho duas variáveis. E uma equação só por enquanto. Preciso de mais uma equação. Qual eu vou usar? A segunda condição. Somatório das forças igual a zero e não ou, o somatório dos momentos igual a zero. Inclusive, o primeiro item da questão de Laguna vai perguntar isso para você, né? Que é a condição de equilíbrio de um corpo extenso. Mas agora eu vou estudar um momento, né? Traçar as forças, eu já tracei, vou traçar de novo. Prolongar, escolher o ponto de giro. Isso é o mais importante. Professor, mas ela não está girando. Então você tem que escolher um ponto ao redor desse ponto que você vai estudar o equilíbrio dela. E quais são os melhores pontos? Ou o ponto onde está o suporte A, ou o ponto onde está o suporte B. E você pode me perguntar, por quê? Simples. Lembra, vamos escolher o ponto A. Você concorda que RA está passando pelo ponto A? E se uma força passa pelo ponto, desde o primeiro vídeo eu falei isso para vocês, se uma força passa pelo ponto, o momento dessa força é igual a quanto? Zero. O momento vai ser igual a zero dessa força. Então, se eu escolho o ponto A, eu estou tirando uma das minhas variáveis. É isso que eu estou fazendo. Vou ficar só com a RB, que vai aparecer como a minha incógnita. Então, eu vou escolher o ponto A. O ponto B vai ficar ali. Então, vamos lá. Somatório dos momentos igual a zero. Tá? Escolhi em relação ao ponto A. Vamos desenhar as forças? Eu tenho o peso da garrafa que é 6 newtons. Mas, velho, ele me deu que essa distância é 0,15. Lembra, braço de alavanca não é uma distância qualquer. É uma distância perpendicular entre a força e o ponto de giro. E essa distância forma 90 graus aqui já. Quando as forças estão na vertical e o ponto que você está escolhendo está numa barra horizontal, a distância vai coincidir com o braço de alavanca. Daí fica fácil. Então, olha, momento é força vezes braço. 6 vezes 0,15. Esse é o momento. Mas não vou colocar o sinal ainda. Daqui a pouco eu vou estudar o sinal. Vamos fazer do de 5 newtons. Eu já descobri no desenho anterior que daqui até aqui é 0,4. Então, o momento do peso do vaso em relação ao ponto A é 5 vezes 0,4. Já vou estudar o giro. E o peso da barra? O peso da barra está bem no meio da barra. Lembra que o meu ponto é o ponto A. Eu já sei que daqui até aqui é 0,7, né? Então, 0,4 mais 0,3 vai dar o meu 0,7. Então, eu sei que o braço de alavanca do peso da barra, que ela é homogênea, o peso está bem no meio, é o 0,7. Então, é 14 vezes 0,7. Agora, o peso do sapato. Ó, daqui até aqui eu já tenho 0,7. Nos dados, eu já tinha descoberto as distâncias. Então, aqui eu já tinha descoberto que era 0,5. Ou seja, 0,5 mais 0,3 mais 0,4 eu estou fazendo em relação ao ponto A. Então, é essa distância que eu vou usar, é esse braço, vai ser 1,2. E é claro que tem a reação de B. A reação de B vai ter um torque em relação ao ponto A, sim, mas a distância é clara, é a distância entre os dois pés, que é 1,4. O somatório desses momentos tem que ser igual a zero. Mas agora vamos estudar o giro. E o pessoal tem bastante problema em ensinar o giro. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a tua régua, colocar em cima daquela da tábua, e colocar o dedo bem no ponto de giro, no ponto A. É isso que você vai fazer, tá? Vamos estudar o sinal da força de 6 newtons. Eu coloco a minha régua, o meu lápis, minha caneta, e coloco o meu dedão bem no ponto de giro que eu escolhi. E daí eu vou pegar o meu dedo e vou fazer uma força na mesma direção, no mesmo sentido que aquela de 6 newtons está fazendo. Então, olha só. E vou tender a girar. A animação ficou legal. Olha só. Ele tende a fazer essa barra girar no sentido horário ou anti-horário? Professor, meu relógio é digital. Anti-horário. Você quer que anti-horário seja positivo ou negativo? Tenho certeza que você falou que anti-horário você quer negativo. Então, anti-horário eu falei negativo. Então, não é a festa da uva. Se eu comecei anti-horário negativo, até o final o anti-horário vai ser negativo. E horário vai ser positivo. Então, vamos ver o de 5 newtons. Vamos ver para onde ele gira. Tá? Coloca a régua, coloco o meu dedão no ponto de giro,
Coloco a minha outra mão e vou fazer uma força na mesma direção, no mesmo sentido que está apontando 5, olha só. Tende a girar no sentido horário ou anti-horário? Horário. Agora, se eu falei que anti-horário era negativo, horário vai ser o quê? Positivo. Tá? Para quem não pegou o jeito ainda, vamos estudar o giro de 14 newtons. Coloca a minha régua, coloca o dedão, olha como eu coloco minha mão onde está o 14 e faço girar. Sentido horário ou anti-horário? Bom. E se é horário, ele vai ser o quê? Positivo. Professor, não entendi ainda. Então pega a sua régua, coloca em cima da tábua ou a sua caneta, coloca o dedão no ponto de giro, a outra mão você vai empurrar na mesma direção, no mesmo sentido do peso do sapato. Opa! Sentido horário ou anti-horário? Horário. Então, positivo. Mas agora olha a RB. Vamos estudar o giro? Coloca a régua em cima da minha tábua, seguro com o meu dedinho no ponto de giro e com a outra mão vou fazer uma força na mesma direção, no mesmo sentido de RB. Olha só. Sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Então esse vai ser negativo. Nota, como eu escolhi o ponto A, o momento de RA sumiu. Eu só fiquei com uma variável, RB. Agora eu faço essa operação e acho que RB é igual a 10,36 newtons. Achado RB, lembra, eu tinha duas equações, eu fiz somatório das forças também. Eu vou para o somatório das forças, eu já tenho o valor de RB. Né? RB vale 10,36. Agora eu consigo achar RA, que vale 17,64. Eu só coloquei 10,36 no lugar de RB e achei RA. Acabou a questão. Só que é a CAF, né? E a CAF é múltipla escolha. Dá para fazer da maneira clássica, e veja bem, eu quero que você saiba fazer da maneira clássica, mas se dá para dar uma chunchada, de vez em quando você dá. Isso que eu vou fazer para vocês não é nada científico. Ele me deu as alternativas. Eu já descobri que a alternativa é a letra D. Mas olha só, vamos fazer de novo a questão. Faz de conta que não tivesse nenhum objeto em cima da minha barra. Só o peso dela, os dois suportes irão sustentar. Então eu tenho um peso de 14 newtons bem no meio, porque a barra é homogênea. Você concorda, então, que cada pé ficaria responsável em suportar 7 newtons? Ó? 7 newtons aqui, 7 newtons aqui. Concorda comigo? Beleza. Mas olha, a garrafa, ela está mais próxima de que pé? A ou B? A, né? Então vamos tender, né? Vamos fazer de conta, pirlim-pim-pim, que a garrafa esteja exatamente em cima do PA. Então você concorda comigo que se ela está exatamente em cima do PA, quem vai sustentar o peso dela vai ser só o PA. Então, 6 newtons aqui. Assim como o vaso está também mais próximo do PA. Vamos colocar ele aqui, ó. Então eu tenho mais 5 aqui. Certo? Beleza? Assim como o sapato está mais próximo de quem? Do pé B. Então eu vou fazer de conta, pirlim-pim-pim, que ele esteja só em cima do pé B. Então, somente o pé B ia suportar 3 newtons. Se fosse assim, olha só, o PA ia suportar 7, mais 7, mais 6, mais 5. Isso aqui ia dar igual a 18 newtons, né? E o PB ia ser igual a 10 newtons. Olha as opções. Qual é a mais próxima? Realmente, letra D. Vou fazer só assim, professor. Não. Já pensou se tu fosse cagado e ele colocasse aqui 1764, 1763, 1762, 1761? Você tem que saber fazer da maneira clássica. E detalhe, se cair numa discursiva, você tem que mostrar a maneira clássica. É assim que se faz. Vamos aumentar o grau de dificuldade. No próximo vídeo, vou fazer questões de revesgueio. Foi um imenso prazer dar aula para vocês. A gente volta daqui a pouco. Tchau!